Dentro da agricultura, como a gente conhece no planeta, né? O nosso trabalho começou, o nosso trabalho de agricultores, né? Começou logo em seguida, o momento que começamos a nos sedentarizarmos, a escolhermos um lugar para ficar, né? E nesse processo de evolução com a agricultura, o que se nota sempre é uma intervenção humana no manejo dos insumos que temos à disposição. Quando, no final do século XIX, entendemos, no processo nosso de evolução, que a agricultura poderia se utilizar de outros instrumentos, em que pese que o uso de, por exemplo, agrotóxicos como tal, né, começa no Jardim de Versalhes, no século XVII, né, essa ação de intervenção humana começa a passar, no final do século XIX, por processos mais complexos, significando que as pessoas começaram a identificar no mundo ocidental a perda de vitalidades, ou seja, os processos vitais que faziam com que a sociedade se mantivesse coesa, não só do ponto de vista alimentar, mas também social, integrada entre o que é uma cidade e o que é um ambiente rural, acabaram sendo estressados, acabaram sendo dilacerados, vamos dizer assim. Um grupo de agricultores identificou esses problemas, notou nas suas agriculturas que, por exemplo, os animais perderam fertilidade, que certos alimentos dados aos animais que anteriormente produziam cortes durante longos períodos, tipo 7 anos, passaram a não ter mais isso, que os solos também perderam suas fertilidades. Há um processo de acreditar-se na tecnologia, que a tecnologia, como se diz atualmente, né, resolve todos os problemas, né? E isso não é um fato, né? É preciso a intervenção constante humana para reparar o trabalho humano e promover um processo de evolução nosso, né, dos seres humanos, com o planeta e com tudo que nos cerca. Esse espaço mineral em que estamos, que é vivo, esse espaço vegetal que faz parte desse vivo e esse espaço animal que está nesse ambiente. Essas interações entre esses reinos, somadas à paisagem e somada à ação do ser humano, é o que caracteriza a agricultura biodinâmica. A agricultura biodinâmica surgiu em 1924 e o curso aconteceu por demanda dos agricultores para uma pessoa que à época já era um filósofo bastante conhecido. Hoje em dia usaríamos a palavra polímata para isso, né, para essa pessoa, né? Uma pessoa que desenvolveu muitos raciocínios, muitos pensamentos lógicos, muitos estudos sobre diferentes áreas, não só na agricultura. A agricultura é provavelmente um dos ápices da linha de pensamento desta pessoa, que é o Rudolf Steiner, mas também trabalhou temas como a medicina, como a pedagogia Waldorf, como estudos em economia, em arquitetura. Então, por isso a gente considera ele um polímata. Nesse trabalho, junto com os agricultores, ele foi, propriamente dito, demandado para apresentar sua visão de mundo a respeito do que era a agricultura naquela época. Esses agricultores, isso tem documentado, registro, né? Existe fonte segura da informação. Esses agricultores se reuniram junto com Rudolf Steiner num lugar chamado Koberwitz, que atualmente fica na Polônia e que anteriormente fazia parte do Império Austro-Húngaro. Steiner mesmo, quando nasceu, nasceu num ambiente e criou-se num ambiente de extrema modernidade para a época, né? Modernidade no sentido da logística, né? Haviam trens,
né? A família dele, o pai, fazia a gestão de uma estação de trens. Na estação de trens havia o telégrafo recém-implantado, ou seja, a comunicação, seja a logística por transporte, seja a comunicação efetiva entre pessoas, passou a ser dada por outros meios, por outros sistemas que até aquele momento não existiam. A lógica do pensamento para a agricultura dentro desse contexto para a agricultura biodinâmica foi proposta por ele para esses agricultores em conversas durante 8 encontros em Pentecostes de 1924, um momento que para o Ocidente é também representativo pela espiritualidade que contém, né? Durante esses 8 encontros, comentavam-se diferentes assuntos e os agricultores, depois desses assuntos comentados, colocavam perguntas e suas próprias observações a respeito do que estava sendo tratado. Um pouco como hoje em dia nós fazemos nossas reuniões, por exemplo, na certificação participativa da ABDSul, né? Esses encontros foram registrados em livros e esses livros produziram um material profundamente discutido, cuja última versão de 2021 nos trouxe um livro com, inclusive, as anotações que o próprio Steiner fez para essas palestras que ele fez junto com os agricultores. É um material muito rico. Nós temos alguns desses materiais publicados em nossa página de internet, temos livros à disposição também nesse ambiente, né? É possível adquiri-los, trazendo essas visões do que é que corresponde a uma agricultura biodinâmica, né? Eu falei anteriormente, é essa interação entre o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, propiciada pelo ser humano, mas considerando o entorno como um todo, considerando a paisagem daquele ambiente. Ou seja, uma agricultura biológico-dinâmica, como a gente chama também, né? É uma agricultura que propicia um ambiente adequado para a vida, não só dos seres humanos que estão nesse lugar, não só dos animais que estão nesse ambiente, não só das plantas saudáveis que estão ali, nem só do solo que está naquele ambiente sendo cultivado em conjunto por todos esses seres, mas também da conexão espiritual que mantemos com esse espaço terreno, com a nossa parte dentro de uma área comum que é a Terra. Então, essa vida nesse ambiente carrega também o nome de organismo agrícola. Uma agricultura biodinâmica é praticada num organismo agrícola. Todas as partes que estão nesse ambiente, plantas, animais, o próprio solo, interagem com a ajuda do ser humano. O ser humano está nesse lugar trabalhando com as suas melhores forças, com as suas melhores intenções para fazer com que a vida evolua nesse espaço. E durante esse curso, alguns preparados biodinâmicos foram apresentados como ideias pelo próprio Steiner para que se discutisse isso. No final dos 8 encontros, os agricultores reunidos concluíram que seria importantíssimo ter um grupo de agricultores que trouxesse suas experimentações com os preparados biodinâmicos para que houvesse uma difusão daquela informação. Então, eles se organizaram num círculo de estudos da agricultura biodinâmica e fizeram esses estudos em pesquisas em diferentes lugares dentro da Europa, dentro desses espaços onde eles habitavam. Eles eram de diferentes países, né? E atualmente isso se considerou também, consolidou também em uma rede de pesquisa em agricultura biodinâmica. Sim, a agricultura biodinâmica é pesquisada em diferentes entidades. Por exemplo, foi pesquisada na Inglaterra, no Imperial College, que fundiu-se depois na Universidade Inglesa. É pesquisado em Darmstadt,
na Alemanha e é pesquisado também com profundidade na Suíça, no instituto que se chama FIBEL, F-I-B-L, onde qualquer um de nós, pode ter acesso a informações, muitas delas absolutamente gratuitas, para conhecer um pouco mais de, por exemplo, por que motivos as vacas têm chifres e para que eles servem, de que maneira eles se desenvolvem nos animais. Os preparados biodinâmicos, bem brevemente, têm duas finalidades muito particulares. Alguns deles, dois particularmente, são usados na produção de plantas, né? Na produção daqueles alimentos que nós buscamos. Qualquer um deles. E são dois preparados chamados o corno esterco e o corno sílica. Esses preparados, o primeiro deles, o corno esterco, né, o preparado 500 também dito, né, é usado propicialmente para aqueles momentos em que a gente pretende que a planta comece os seus processos produtivos. Então, ela se conecta com o solo e nós estamos ajudando ela, a planta ou as plantas, a se conectarem com o solo. Nossa intenção ali no caso é dizer: solo, receba essa planta, planta reconheça esse solo e cresça nesse ambiente, né? Claro, temos todo um trabalho de agricultura já organizado e já em andamento, né? Não significa que você não possa iniciar a aplicar a agricultura biodinâmica em qualquer ambiente. Sim, você pode, né? Se você for praticar agricultura biodinâmica no deserto, tudo aquilo que pressupõe que você chegue a fazer naquele ambiente é possível de ser feito com agricultura biodinâmica. O segundo preparado, o preparado 501, cornosílica, é usado para fazer no momento em que as plantas, depois de crescerem e se desenvolverem, armazenaram açúcares suficientes nas folhas, de modo a poder carreá-los, esses açúcares, para a floração e depois a frutificação. Então, nós estamos criando uma atmosfera com a sílica nesse ambiente, em que luz e calor começam a ter uma atuação mais uniforme no desenvolvimento das flores e dos frutos, né, na sequência, né? Nós chamamos floração porque é o primeiro estágio do processo. As plantas puxam açúcares, concentram eles na seiva e levam eles para essas partes que vão se transformar em flores e, a partir dali, se transformar em frutos. Então, nesse momento, nós estamos dizendo: planta, teu caminho, planta, o teu caminho é em direção a esse cosmos que está te iluminando. Não só o Sol, não só os planetas, mas todas as constelações pelas quais o sistema solar todo perpassa durante uma sequência de 12 meses, digamos, né? Lembrando, os estudos com a astrologia, com a astronomia, com a astrosofia, que são uma forma de a gente abordar estudos com as estrelas, né? Ou com os cosmos, com o cosmos, né? Esses estudos são bastante longos, demorados e nos propiciam uma estrutura de pensamento que nos ajuda a encontrar momentos adequados para a aplicação dos preparados também. Esses dois preparados são aplicados no ambiente com as plantas. Temos um conjunto de preparados feito com órgãos animais e plantas que são aplicados na pilha de composto, que, por assim dizer, é o centro do processo de organização dos cultivos e da atenção para os animais. Então, os animais interagem com os vegetais, produzem um esterco, por exemplo, vacas produzem esse esterco. Nós coletamos esse material, organizamos ele numa pilha de composto, promovemos o caos e a ordem, e, no processo, agregamos os preparados biodinâmicos na pilha de composto, para que esse caos e ordem se organize de uma maneira harmônica, produzindo para nós aquilo que o solo necessita para a nutrição. Brevemente, essa é a visão da agricultura biodinâmica, cujo propósito é fazer com que chegue até as nossas mesas alimentos de alta qualidade, percebidos assim pelas sociedades onde temos praticado,
onde nosso processo evolutivo seja estimulado por esses alimentos.